estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida, nosso programa de reflexão, de aprimoramento e crescimento espiritual. Como sempre, iniciamos este momento saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, para a nossa reflexão, nós colocamos assim como uma temática: para responder à pergunta de Jesus, hoje, quem é meu próximo? Temos que fazer uma reflexão da nossa caminhada, do nosso dia a dia, do nosso crescimento no amor, que nos torna próximos dos outros. A liturgia deste domingo, ela nos convida a encontrar o caminho para ganharmos a vida eterna, a plenitude, o sentido da nossa existência em Deus. É o amor a Deus e aos outros que as leituras de hoje nos dizem. Este ser o caminho para encontrarmos a vida em plenitude, que é o nosso regresso, o nosso repouso no colo de nosso Deus. Portanto, a decisão é nossa em responder à pergunta de Jesus: quem é o nosso próximo? Veremos que não basta somente cumprir os preceitos da lei de Deus. Nós temos que suplicar a Ele para que nós possamos crescer cada vez mais na inteligência, no sentimento, aumentarmos o nosso coração, diminuir o espaço das coisas terrenas, para que nós possamos deixarmos ser invadidos por esse Deus. Outros podem estar pensando, que isso é muito difícil, porque os mandamentos de Deus são difíceis de serem guardados. Nós veremos, na leitura nos mostrará que Ele está ao nosso lado, está próximo de nós. E nós muitas vezes, quando tentamos buscar esses mandamentos longe, muitas vezes nos afastamos de Deus. Primeiro nos encontrarmos conosco mesmo, depois com os nossos irmãos e com as pessoas com quem nós convivemos, para que depois possamos assim abrandar, abrir este laço. E a primeira leitura de hoje, ela nos afirma que os mandamentos são fáceis, que não estão fora do nosso alcance para cumpri-los. Única coisa que nós precisamos de suplicar e pedir a Deus é o dom da humildade, para que possamos deixar de lado, seja apagado, a nossa arrogância, as nossas preocupações, que aquilo que não apodera do nosso coração, não deixando espaço para o amor. E o amor nós sabemos que é Deus.
É a ação dele em nós que nos modela, que nos coloca em condições de exercer este mandamento. É uma verdadeira conversão. É fazer a vontade de Deus que aconteça. É nós nos colocarmos como instrumentos para que possamos assim praticar essa vontade de Deus, mostrar essa permanência deste Deus misericordioso, fiel, que sempre nos ama e nos amará. Como exemplo, nos é apresentado a figura de um samaritano, que muitas vezes nós, com os nossos juízos, com os nossos pré-julgamentos, com o nosso estereótipo, com os nossos julgamentos, só da parte externa muitas vezes, né? Ele, como não fazia parte daquele grupo dos judeus, era considerado como um infiel, como um herege, uma pessoa de segunda qualidade, uma pessoa de segunda categoria para os padrões judaicos. E aí nós veremos, né, que Jesus mostra que muitas vezes no nosso meio também acontece isso. Ele, que não tinha aquele conhecimento, não tinha doutrina, não tinha o conhecimento humano que muitas vezes rotulamos, intitulamos como fiéis, piedosos, não praticamos a vontade de Deus. E Jesus, assim, ele utiliza, né, para que nós possamos entender que a mão de um irmão caído, nós temos que entender esta mão. Este caído, nós abrimos, nós precisamos o que para isso que aconteça? O desapego, o nosso despojamento. É esta, portanto, a atitude que Deus deseja que desempenhemos com a nossa caminhada. É o convite, e este convite é para todos. Vá e faça o mesmo. Diz Jesus a cada um de nós que queremos seguir o caminho para a vida plena. Por isso, a primeira leitura de hoje, ela vai nos mostrar, né, sobre que questão do amor, a questão do amor de Deus, convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e amá-lo de todo o coração. Aí nós veremos que amar a Deus é fazer o bem aos nossos irmãos, fazer o bem às pessoas necessitadas. Aí nós veremos que este amor de Deus, ele não está confinado, ele transcende este amor fraterno em todas as etnias, em todas as situações, em todas as nações. O caminho que nós devemos percorrer são os seus mandamentos. E assim, muitas vezes, parece que essas leis estão distantes e nos enganamos quando pensamos assim. Pois o Deus invisível se faz visível na pessoa do irmão mais desfavorecido. E na segunda leitura nós veremos São Paulo mostrando, escrevendo aos Colossenses, a fundamental, né? Por que Cristo, como referência fundamental, o centro do qual volta tudo que se constrói a história, veremos por que Deus nos criou, que antes de tudo isso, né, de se construir. Convém então escutá-lo, São Paulo nos adverte, atentamente e fazer deste exercício, deste caminho, né, o amor de Deus e aos outros, uma exigência fundamental da nossa caminhada. Então hoje, a primeira leitura hoje vem nos mostrar de Deuteronômio, vem nos mostrar assim, Jesus, né, Deus falando, Moisés falou ao povo, dizendo, ouve a voz do Senhor teu Deus, e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, para que possas dizer, quem subirá aos céus por nós para apanhá-los? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Nem estar do outro lado do mar,
para que possas, se alejar? Quem atravessará o mar para nos apanhar? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está ao teu lado, ao seu alcance, para toda a tua boca e o teu coração, para que possas cumprir. Palavra do Senhor. Então aqui a gente já percebe nesse livro, o livro apresenta a lei, o caminho para agir, o procedimento que nos conduzem a Deus. Sabemos da quantidade enorme de preceitos existentes na lei, 613 preceitos, sendo 365 não, 248 sim. Se nós analisarmos desse jeito, veremos que é um enorme, é muito difícil. Apesar de serem muitos, não contemplava a conversão do coração para Deus. A lei é fria, os dogmas são frios, as normas, regras são frias. Sem esta conversão do coração, os mandamentos se tornam ineficazes. Só não os vivem os mandamentos de Deus quem não esforça para isto. Então Deus nos capacita, Deus nos mostra que nós temos esta condição. Enfim, a palavra de Deus nos diz que os seus preceitos estão ao nosso alcance. Mas não se não convertermos o coração, seremos incapazes de perceber e entender ao próximo. E aqui nós podemos colocar como as desculpas, os preceitos, sempre as nossas justificativas. Então, quando nós nos convertemos, que é esse ser sensível pela vida, que creia as leis, cria leis para protegê-la, é a misericórdia. O texto de hoje sugere, ao invés de ficarmos presos às normas, regras, códigos, nos pede a concretude e nos entregarmos de todo o coração à promoção da vida. Então, assim, nós veremos que é sentir, ver, doar, sermos imitadores de Cristo. Por isso que no Salmo de hoje, no seu refrão, ele nos mostra: humildes, vedes e alegrai-vos o vosso coração, reviverá. Vem nos mostrar que o salmista confirma que a nossa reflexão, quando se busca a humildade, que significa buscar a Deus, sem questionar a sua obediência, é a fé, é se colocar confiante unicamente no Senhor, que nunca falha e que se mantém fiel na escuta das nossas orações, sempre nos responde com seu amor e com seu auxílio. O fato de buscarmos a Deus já é para nós motivo de alegria, pois estamos no caminho certo de encontrarmos refúgios para a nossa alma. Por isso que no Evangelho de hoje, lindo, maravilhoso esta leitura, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. Glória a vós, Senhor. Ele nos diz: naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldades, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo colocar Jesus, justificar-se, disse a Jesus:
E quem é meu próximo? Jesus respondeu: certo dia, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-lhe e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo, vinho nas suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Hoje, neste lindo evangelho, nós somos presenteados com esta pérola da parábola do bom samaritano, a misericórdia personificada, aplicada. O mestre se baseia no Deuteronômio 6,4, o mandamento da lei de Deus, que nós devemos obedecer. O mestre seguiu fielmente e Jesus não condenou a sua resposta. Disse: você respondeu bem. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber que a palavra nos diz que a intenção desse mestre era de quê? De colocar Jesus em dificuldades. E assim, Jesus, ele querendo ganhar essa vida eterna, o que ele nos diz? Ele nos ensina como agir, a maneira direta, mas faz com que ele perceba. Quer dizer, quando ele faz aquela pergunta, Jesus não dá aquela resposta direta, mas faz com que ele perceba na atitude, no dia a dia. Aqui nós percebemos, como tem até, me parece que é do Confúcio, que muitas vezes assim, você não deve ensinar, não deve dar o peixe, mas ensinar a pessoa como pesca. E assim, porque essa experiência, quando ela é vivida, quando ela é sentida, o efeito dela é muito salutar. Então Jesus contando essa parábola, vai mostrando para ele, nos colocando que este mandamento em prática é amar a Deus sobre todas as coisas, mas acrescentando para ele que Jesus, que é Deus, o homem, que é o próximo, é a imagem dele, que ele tem que ter isso ao mesmo tempo. Será que nós temos esta visão? Que outras coisas são mais importantes, que muitas vezes nós queremos cumprir os preceitos, mas sem levar o efeito. Então, esse efeito da lei, tanto do sacerdote quanto do levita, não correspondiam à vontade de Deus. E quantas vezes nós podemos, às vezes, dos mandamentos da igreja, mandamentos da própria palavra de Deus, nós podemos fazer disto como pedras que atiramos às pessoas, como regras que, em vez de edificar, em vez de curar ferida, em vez de levarmos, transportarmos, acolhermos, nós excluímos, nós condenamos, E assim nós vemos isso muito claro. Eles ainda, o sacerdote, o levita, não tinha ainda esta conversão interna, este coração.
com o sofrimento do outro. No entanto, vemos que o samaritano se sensibilizou, o que ele chama de compaixão, empatia, colocar naquela situação daquela pessoa que sofria, e a condição de sofrimento, porém, não fazia parte desse grupo seleto. Eles separaram, porque muitas vezes nós queremos, por isso que o cristianismo nos pede, amar os nossos inimigos, porque quando nós fazemos esta boa ação, não é do nosso preceito, mas é a Deus que nós estamos fazendo. Assim, quando Jesus faz isso, Jesus ensinou para que o mestre da lei, quem era o seu próximo, não apenas aquelas pessoas que do seu convívio, de posse, do mesmo grupo, são os que mais necessitam. E assim no nosso dia a dia nós temos que ter isso também. Jesus aqui nos mostra que o seu amor não tem fronteira, transcende as etnias, grupos, Não basta, aí nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes nós nos apegamos, eu pago o meu dízimo, eu vou à missa todos os domingos, eu cumpro todos os preceitos, participo de uma pastoral, mas se não nos solidarizarmos com o irmão, com o outro, nem vamos falar irmão, que é a imagem de Deus, não encontraremos o caminho, pois somente fazendo ressurgir a vida, que é praticando a misericórdia, encontraremos o caminho conforme os ensinamentos de Deus. Então hoje, completando, nós veremos que essa presença se torna tão perto de nós. São Paulo nos mostra, quando ele escreve aos Colossenses, ele nos diz assim na segunda leitura: Cristo é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de todas as coisas, pois por causa dele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo tem nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, ele o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele toda a plenitude, e por ele conciliar consigo todas as sortes dos que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue e pela cruz. Palavra do Senhor. Então aqui nós percebemos o quê? Que Deus, São Paulo, Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível, o princípio, o fim de todas as coisas criadas. Nos mostra que aproximamos de Jesus, que é a imagem de Deus invisível. Em Cristo, Deus aproxima do ser humano, demonstrando assim a sua imagem e imensa compaixão por todos nós, mesmo quando nós pecamos, quando nós erramos. E nós, igreja, devemos acolher todos aqueles que precisam de socorro. E por causa dele, o Pai criou o céu, criou a terra, as coisas invisíveis e as invisíveis. Isto significa que nós também somos criados por meio dele e para ele. O reino de Deus é a vivência, é a sua misericórdia. Sejamos mesmo que pecadores, sempre Deus é fiel, sempre disposto a nos acolher. Todos nós que somos mendigantes da sua graça. Então São Paulo hoje nos mostra muito claro que nós, seres humanos, assim como aquele que foi assaltado, que é necessitado, através das nossas orações, nós juntamente, quando suplicamos esse a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele nos acolhe,
Ele nos restaura, cura todas as nossas feridas, cura todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Obrigado, Senhor, por cada vez mais nos mostrar esse amor misericordioso, compassivo, para que tenha com cada um dos seus filhos, e que cada vez mais nós possamos crescer em sabedoria e colocar esta lei, esta sua conversão em nossos corações, para que possamos cada dia praticar a tua vontade com o teu auxílio. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos persevere na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.